Obrigado. Quer falar alguma coisa antes? Quero agradecer, obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus e todo mundo da diretoria aí que fez esse esforço, nem tanto esforço assim, porque era o que eu queria muito. Quando o pessoal me procurou, eu fiquei muito feliz com o convite. Sabia que eu ia encontrar uma grande equipe, uma cidade maravilhosa, uma torcida apaixonada. E estou bem feliz, bem motivado, desafio novo, maior da minha carreira. E espero que nós possamos nos ajudar. Essa foi uma química que a gente fez o ano passado em São João e deu muito certo. Todo mundo remou juntos e a gente conseguiu êxito. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar início então à nossa rodada de perguntas. Uma pergunta por pessoa, por gentileza. Boa tarde, Roger. Boa. Seja bem-vindo à cidade. Roger, você foi tentando especulado em vários clubes, né? Além do Londrina. Inclusive, clubes Série A, Série B, enfim. Por que você aceitou o convite do Tubarão? O que o projeto te chamou a atenção para você voltar à Série C para tentar levar o Londrina à Série B? Bom, primeiro, eu sou um jovem treinador, né? Eu tenho 3 anos e 7 meses como treinador. Alguns resultados bem legal, um acesso, 2, 3 semifinais de Campeonato Mineiro, alguns títulos do interior com uma equipe que não era nem conhecida no cenário nacional. Mas o que eu tenho priorizado nesse momento da minha carreira é um projeto, onde as coisas são sérias, as pessoas são menos emotivas, que tomam decisões pelo dia a dia, pelo meu trabalho, por aquilo que eu faço durante a semana e não senão nos resultados, né? Eu acho que tem uma série de treinadores jovens que vão buscar esses projetos. Eu sou um cara que tem buscado esse projeto. Antes do Londrina, realmente, eu recebi um convite e eu recusei, né? Devido ao histórico. Perde 3, 4, o treinador é demitido. Então, eu acho que nesse momento da minha carreira eu não estava à procura disso. Realmente eu queria estar aqui pelo projeto do Londrina. Eu sei que tem uma SAF por trás séria, pessoas sérias, colocando a casa em dia. Isso me faz estar aqui, me fez aceitar o convite. Então, mais uma vez reitero, eu estou aqui pelo projeto e eu espero que tudo que a gente conversou durante esses dias, tudo que a gente tem tentado construir em conversa, em planejamento, se cumpra e que assim como em São João, né, ao longo eu fiquei quase 3 anos e pouco lá, entre indas e vindas, eu consigo ficar aqui também. É o projeto, sério. Não gostaria de sair. Eu sei, o futebol ele é resultadista. Nós tínhamos um treinador aqui fazendo um bom trabalho e foi pago a multa. E a gente precisa também ser claro que a multa vale para os dois lados, ela é justa, por isso é uma multa. Então, quando paga também, a gente não tem que culpar ninguém por sair. Mas eu, Roger, eu aceitei pelo projeto. Roger, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, seja muito bem-vindo ao Londrina. Obrigado. E o torcedor Alto Celeste tem recebido bem a sua chegada, especialmente por enxergar em você um técnico vencedor, olhando o seu trabalho no Atlético no ano passado. E por lá o time se destacou por ser muito ofensivo, né? Um time que joga sempre no ataque. E eu queria saber se esse vai ser também o perfil adotado pelo Londrina sob seu comando. Vai, essa é uma característica do Roger Silva. Eu acho que já estava sendo feito um grande trabalho pelo Claudinei. A equipe está em 5º lugar, muito próximo dos líderes. Então, enfim, é uma característica daquilo que eu desenvolvi como treinador. Eu já disse e vou repetir, eu sou jovem ainda, tem muita coisa que eu preciso aprender, mas é algo que eu não abro mão, de ter uma equipe que pressiona os adversários. Dentro da nossa casa aqui vai ser tempo ruim o tempo todo para quem vier. Acho que vocês acompanharam aqui o jogo, né? Atlético e Grêmio, vocês viram como é difícil jogar em campo pequeno e quando a torcida nos apoia. Então, essa é a nossa característica. Nós vamos pressionar todos os adversários aqui, pé na bola o tempo todo, uma equipe que compete, que tem a minha cara, uma equipe que briga, uma equipe que faz falta, uma equipe que ataca a linha do adversário e que joga um pouquinho mais. Eu quero que essa equipe, o meu desafio é fazer essa equipe jogar um pouquinho mais.
limitar um pouco essa bola direta. Acho que a gente, nos últimos jogos, eu vi um pouquinho, a gente teve muita ligação direta, defesa, ataque. Eu não sou muito adepto a esse jogo, eu prefiro um jogo mais de construção, mas a gente tem um longo caminho, mas eu tenho certeza que vai ser um caminho de vitória. Muito bom dia, boa tarde. Boa tarde. Espero ter sido bem recepcionado, inclusive. Acho que isso era o que o torcedor mais queria ouvir, porque depois de muito tempo que o Claudinei esteve aqui, não que seja um ponto negativo, mas ele mesmo já admitia que era um treinador conservador, não gostava de fazer muitas mudanças durante o jogo, seja por peças ou também mudanças táticas, eram em momentos muito esporádicos e eventuais em que havia uma mudança tática do jogo e da partida em todo. E o time do Londrina se apegou muito a isso, né? Então, eu queria saber de você, que você me falasse quais pontos, levando em consideração que você acompanhou um pouco do Londrina, como bem mesmo você disse, quais pontos você e o Claudinei têm alguma semelhança, o que destoa um pouco também dos dois profissionais, e claro, como fazer um time que joga de uma maneira conservadora, até mesmo fora de casa, o Londrina está tendo muitos problemas jogando em casa, mas também fora de casa, como fazer esse time mudar para aí sim jogar de maneira ofensiva, até para o torcedor já não ficar esperando que contra o Figueirense já vai ter uma mudança brusca de comportamento? Não, eu acho que o que nós temos parecido é que nós dois queremos vencer. É isso, eu acho que o futebol, todos os caminhos são caminhos, assim. Eu acho que o Claudinei tinha um modo de pensar e nós chegamos no último jogo ano passado por uma vitória. Talvez eu tive a equipe mais ofensiva, talvez a equipe que tenha jogado futebol mais vistoso da Série C do ano passado, mas em contrapartida o Londrina estava na mesma situação. A gente chegou por 90 minutos para vencer o jogo. A vitória nos coroaria um acesso. Eu acho que tem algumas coisas que eu penso diferente, é a construção. Eu prefiro um jogo de construção um pouquinho mais jogado, eu prefiro que nós... eu prefiro que a nossa equipe goste um pouco mais da bola, assim. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando do trabalho de ninguém, eu estou falando do meu trabalho. Eu prefiro que a minha equipe goste um pouco mais da bola, tire a bola do adversário, deixe os caras desconfortáveis. Era isso que eu tentei fazer contra o Londrina aqui. Eu tentava deixar o tempo todo o meu adversário desconfortável em ter a bola e pressionar quando eu não tinha. Então eu acho que essa é uma característica que eu estou desenvolvendo ainda. Mas eu não abro mão. Eu não vou abrir mão de ser ofensivo. O nosso torcedor que vem ao estádio domingo vai ver sim um pouco já da minha característica. Uma equipe que joga em linha alta, uma equipe que pressiona o adversário o tempo todo. Os meus goleiros jogam fora do gol, tem que cobrir minha linha defensiva. E precisa de coragem. Para jogar no time do Roger Silva, eu preciso de homem, de cara corajoso. Pode errar, não tem problema nenhum. A gente vai errar, mas que corra, que busca de novo e vamos de novo até nós acertarmos. E sempre dando confiança para eles fazerem. E eu espero que a nossa torcida possa realmente nos abraçar e que dê muito certo. Boa tarde, Roger. Boa. Seja bem-vindo ao Londrina. Obrigado. Você chega ao Tubarão para disputar mais uma Série C, que além do acesso com o Atlético, você também disputou com o Pouso Alegre e com o Manaus. Queria que você falasse um pouco da sua experiência nesta competição específica e qual é a avaliação que você tem de inicial do elenco do Londrina que você vai conhecer daqui a pouco após a entrevista coletiva. Eu acho que eu ganhei uma experiência. Eu acho que o Pouso Alegre errou em me tirar naquela situação. Eu tinha enfrentado os 10 melhores, eu peguei do primeiro ao nono. Eu era o 10º quando eu saí. E depois tinha do 11º ao último. Então eu fiquei com os jogos mais duros fora de casa, né? E aí, eu acho que do Manaus eu conto muito pouco. Foram 4 jogos, eu fui pelo Fausto, né, que é um amigo, um gerente executivo de futebol. E, bom, mas acho que no Atlético sim, a gente teve uma experiência. Eu acho que a grande sacada nossa foi ter um elenco que se conhecia há algum tempo. Jogadores que já estavam na casa, já tinham trabalhado comigo nos outros anos. E eu acho que a gente foi muito assertivo nas contratações. A gente realmente trouxe peças que fizeram a diferença. E que eu acredito que tem aqui. Eu acredito que nós temos um dos melhores extremos hoje da Série A, da Série B e da Série C, que é o Iago. Eu acho que é um cara que tem tudo para performar, é um cara que tem tudo para nos levar
a vaga, a Série B, se ele continuar fazendo atuações boas, seguras, é um cara que pode. Gostei muito do Pablo, do jogo que vi, um cara 9, mas com relação muito boa com bola. Acho que o Alisson traz o peso da tua experiência, junto com o Alas, junto com o Souza, são caras que conhecem a série. Bom, foi isso que eu vi 2 jogos apenas. Não gostei do jogo do Caxias, achei a gente um jogo ruim, um dia ruim, mas o jogo do ABC sim. Acho que a gente fez um bom jogo, merecia ter vencido, tivemos algumas oportunidades, enfim. Acho que essa experiência eu trago para o trabalho. A gente tem que trabalhar, a gente tem que chegar aqui cedo, a gente tem que trabalhar pra caramba, a gente tem que procurar o melhor treino, o melhor encaixe. E um recado também para os meus jogadores, vou falar isso lá e falo para vocês. As vagas estão abertas. Nós não temos uma equipe, nós não temos 10 titulares ou 11. Nós temos 26 à disposição. 26, acho que tem um lesionado, Bolt, né? Que está voltando numa transição, então nós temos 25 atletas disponíveis para jogar. Quem fizer a melhor semana, quem me convencer que merece ter uma oportunidade, minutagem, vai ter. E se entrar e for bem, vira titular da equipe, é assim que vai ser o Londrina daqui para frente. Eu quero atletas que queiram estar aqui. Eu preciso de caras que queiram estar aqui, que gostem daqui, que entendam o momento do clube, que vista a camisa, que soe muito e reclame pouco, que trabalhe muito e reclame pouco e trabalhe muito. É isso que a gente precisa nesse momento. Unir as nossas forças para fazer mais uma grande etapa. Já tem feito, acho que 2 campeonatos, né? Nós precisamos classificar entre os 8 e depois tem um segundo campeonato que, se Deus quiser, vai nos levar a uma vaga Série B. Boa tarde, Roger, bem-vindo à cidade. E nesse mesmo estilo de pergunta, você vem muito para o Londrina e até o torcedor olha esse lado, porque você subiu com o Atlético em cima do próprio Londrina, jogando aquele futebol que você falou, para mim realmente também um dos melhores futebol da Série C do ano passado. Porém, dessa vez, você pega um time já na metade do campeonato, um time já em andamento, um time montado, fazer diferente. Como mudar essa chave do Londrina? Para o Londrina, o Londrina fez um ótimo trabalho, mas o Londrina crescer mais ainda, como virar essa chave com os atletas e para você, pela primeira vez, pegando o time no meio da competição da Série C, tentando levar o acesso mais uma vez? Bom, eu só aceitei porque eu vi que o elenco era bom e que tinha jogadores que poderiam aceitar a nossa ideia de trabalho. Eu acho que eu também não estou aqui para mudar 100% de nada. Assim. Eu só quero colocar um pouco mais de ideias. Eu acho que o que tem sido feito até aqui tem sido excelente, né? Se terminasse o campeonato hoje, nós estaríamos dentro daquilo que é o primeiro campeonato. Nós vamos passar entre os 8 e depois é um segundo campeonato, visto que o Remo ano passado classificou em último e subiu até com facilidade, né? Principalmente na sua força da tua casa, da tua torcida. Então, eu acredito muito naquilo que eu vi dos jogos, que a gente pode trazer um pouquinho de melhora, um pouquinho mais de clareza no jogo, a gente tem um pouquinho mais de clareza, algumas ações, para mim elas são fáceis de melhorar com repetição, com treino, com conversa, com vídeo. Esse é um desafio meu também, né? Meu, do Eduardo, do Renato, a nossa comissão, trazer um pouco mais de qualidade, um pouco mais de informação, um pouco mais de vida assim, para o trabalho. Não é que não tinha muita vida, mas eu sou assim. Às vezes, não sei se vocês aqui acompanham o treino ou não, daqui a pouco eu estou sempre sem voz. Eu já sou rouco por natureza, mas os meus treinos são sempre muito, muito agitado, muito pé na bola, muita competição, eu gosto disso. Então é isso que eu vim trazer mais um pouquinho assim, e eu tenho certeza que esse casamento vai dar certo, se Deus quiser. Roger, boa tarde, né? Boa tarde. Seja bem-vindo. Até fazendo um paralelo com a mudança do comando da seleção brasileira, com o Ancelotti, né? O Ancelotti declarou que material humano é fato. Agora, tem muitas coisas importantes que precisam ser colocadas no dia a dia para o elenco se transformar num time. Essa sua curta e já vitoriosa carreira, é muito difícil colocar isso na cabeça dos jogadores? Os jogadores, eles relutam muito? Ou compete ao treinador passar isso no dia a dia para o resultado acontecer no domingo, entre aspas, dia do jogo? Eu acho que é uma junção. Eu acho que... Eu tenho uma frase, eu ainda tenho o cheiro do vestiário, né? Eu ainda tenho
É engraçado, às vezes eu olho o elenco, a gente dá uma boa tarde assim, eu falo, cara, hoje os caras estão cansados. Aí os caras, pô, não, mas ninguém responde. Eu começo o treino e tá tudo, desculpa o termo, mas aí tá tudo uma merda. A gente fala, falei, eu conheço um pouco ainda, eu tenho esse olho ainda do, pô, cara, hoje não tá legal, o treino ontem foi ótimo, hoje tá um pouco cansado. Mas eu tenho uma frase que, se os atletas comprarem as ideias do treinador, se o cara olhar para o lado do companheiro e falar, essa ideia é boa, isso aqui dá certo, a gente consegue, a chance é muito maior, né? Nós não vamos longe. Hoje tem uma declaração, acho que do Richarlison, falando, a seleção tava uma bagunça, né? Tá, e o Ancelotti organizou em 3 dias? Então, quando o atleta compra, quando ele fala assim, não, isso aqui é bom, eu vou defender, eu vou fazer, é isso. Aí ele vem e fala que agora tá organizado, tá? Eu sou jovem treinador mais uma vez, mas eu não acredito que ninguém muda nada em 3, 4 dias. Eu acho que precisa ser um processo, que a gente precisa construir, e eu espero que dê certo pro Ancelotti pra gente voltar a vencer. Mas eu espero que os atletas comprem a nossa ideia, continuem vestindo a camisa, e isso aqui vai dar certo, se Deus quiser. Roger, tudo bem? Boa tarde, prazer, seja bem-vindo. Obrigado. Queria te perguntar, como você comentou, você ainda tem o cheiro do vestiário, você como ex-atacante, como vai ser a sua relação, principalmente com o setor ofensivo do Londrina, centroavantes, pontas, meias que avançam mais para o ataque? Essa é a parte que eu mais gosto. A nossa comissão aumentou uma peça a mais, né, nesse último ano, para ter um pouco mais de cuidado com o setor defensivo. Era algo que talvez eu pecava um pouco. Eu gostava vocês viam ano passado, eu gostava de jogar com os laterais altos, 8 homens. Isso me prejudicava um pouco na transição defensiva. Eu sofri um pouco e esse ano eu consegui ajustar um pouco mais, tendo mais equilíbrio no setor defensivo. Então, mas eu gosto muito do setor ofensivo, tem muito trabalho, acredito muito na repetição, nas movimentações, nas trocas, em pesar o lado, em colocar 2, 3 jogadores lá no setor e movimentar a bola. E eu faço isso constantemente, 2, 3 vezes na semana. Eu defendo que nós precisamos pôr o nosso 9 em condição de gol. Eu defendo, essa é uma frase, sempre eu falo nos treinos, nós precisamos pôr a bola pro 9. E aí ele tem que fazer para nós. Mas a gente precisa caprichar uma bola boa para ele, e eu busco ela todos os dias para que ele possa dar alegria. O 9 tem que dar alegria para nós, e os nossos vão dar. Pode ter certeza que eu vou insistir muito, vou trabalhar uma equipe para que essa bola chegue redonda para eles possam fazer os gols. Roger, boa tarde, seja bem-vindo, Fernando da CBN. Eu queria te perguntar, segundo a sua experiência no Atlético, né, até fazendo um paralelo com o momento que o Londrina vive um momento de retorno ao VGV, né, que é um estádio que ficou muito tempo sem jogar e tem uma proximidade maior com a torcida. Lá também tinha um estádio que era chamado de Caldeirão, né? Mas ao mesmo tempo o Londrina está pressionado para voltar a vencer em casa, né? Tem 3 empates e uma vitória aqui. E uma competição como a Série B é essencial aproveitar, ter um aproveitamento bom em casa, né? Queria que você analisasse a experiência de sucesso que você teve no ano passado, o que você vai trazer, né, dessa experiência do Atlético para o Tubarão voltar a vencer em casa e conseguir sempre estar mudado na parte de cima da tabela. Boa. Eu acho que dentro de casa a gente realmente precisa ser muito forte. As equipes que subiram nos últimos 2, 3 anos foram as equipes que, principalmente na fase final, conseguiram suas vitórias dentro de casa. Então realmente aqui precisa, e já está sendo um caldeirão. Eu vi os jogos, a nossa torcida tem abraçado, e eu acho que assim, zero pressão. Não tem nenhuma pressão aqui por tem que vencer. Não, nós estamos construindo um trabalho, a equipe tem se comportado bem, está dentro de um G8, que é o projeto, o primeiro projeto até agosto, né? Final de agosto, estar dentro do G8, onde é o primeiro título, estar ali para disputar a fase final. Eu acho que a gente não precisa trazer mais pressão, fazer um bom jogo no domingo, um jogo consistente, um jogo forte, trazer um pouco de alegria, e eu tenho certeza que o nosso torcedor vai vir, vai trazer também a tua energia boa, e nós vamos voltar a vencer no domingo, se Deus quiser. Boa tarde, Roger. Boa tarde. Seja bem-vindo a Londrina e ao Londrina. Obrigado. Mas ainda dentro dessa questão da pressão, né, você trabalhou esse
último trabalho no Atlético, né? São João da Rei, uma cidade pequena, pouca torcida ainda. Londrina é o maior do interior, pentacampeão estadual, tem toda uma representatividade dentro do estado, futebol como um todo, Senado Nacional em si. E a torcida que cobra demais. A Londrina está dentro do caminho, está no G8, né, dentro daquilo que era planejado. Isso também estava aí, enquanto o Claudinei estava como treinador. Mas a torcida descontente, porque em 8 partidas, 3 vitórias, 4 empates e apenas essa última derrota que você assistiu o jogo do Caxias. Mas a pressão já começou a chegar por parte da torcida e houve já um desconforto por parte do Claudinei. Ele já não era mais o mesmo treinador nas entrevistas com a gente do que foi no começo. Então essa pressão ela vai chegar. Aqui em Londrina ela acaba indo um pouco mais adiante, né? Chega até o vestiário, saindo da arquibancada. Como vai ser para você administrar essa pressão? Como você trabalha isso, Roger? Bom, assim, zero pressão para mim. Eu fui um atleta, eu joguei num bom nível, assim, acho que eu não fui uma prateleira de cima, mas acho que eu fui um cara de uma prateleira média que teve grandes bons momentos, né? E acho que a pressão, ela faz parte do nosso dia a dia do futebol, cara. Quem não está preparado para isso não pode jogar no Londrina, não pode jogar numa Ponte, num Guarani. Quem mais? Tem maiores aí na Náutico, as equipes grandes da Série C, você não pode jogar, cara. Então, o atleta que defende essas cores hoje tem que estar preparado para isso. Tem que saber lidar com isso. O campeonato é longo e não dá para você vencer 19 rodadas. Uma hora ou outra você deve oscilar ali e tal, mas eu acredito que a gente não deve maximizar isso, nós, internamente. Acredito que a gente tem que tratar esses momentos de 2, 3 jogos sem vitória, normal. Vão acontecer com todos. Eu sou de Campinas, né? E a Ponte, ela é líder do campeonato e perdeu as últimas 2 em casa. É engraçado, levou uma porrada do Brusque, então uma coisa meio... mas é líder. Então eu acho que a gente precisa colocar as coisas nos lugares que elas precisam estar. Nós precisamos vencer, sim. Dentro de casa nós temos que ser fortes, sim. Mas hoje nós estamos dentro do plano. E o plano é passar entre os 8. Se passar em primeiro é ótimo. Estatisticamente, dos 4 primeiros, 2 sobe. Então é legal, se a gente puder estar dentro da estatística. Mas se a gente puder passar também, passou o 8º ano passado e subiu. Eu sou repetitivo em dizer que nós vamos estar lá. Então, acho que minimizar um pouco isso, pedir aqui para o meu torcedor hoje que vai ver essa coletiva, eu preciso do teu apoio. Foi algo que nós fizemos em São João ano passado, eu pedi esse apoio, falei, não vaia, deixa para vaiar depois. Se esse clube subir, sobe todos nós. É importante para vocês da imprensa, é importante para a nossa comissão, é importante para o clube, para os investidores. Então, vamos nos abraçar nesse tempo que tem, vamos tentar remar todo mundo junto, vamos tentar fazer uma energia positiva aqui, trazer boas palavras. Roger, você não quer crítica? Pelo contrário, eu estou aqui, eu vou vir aqui falar com vocês, mas nesse momento eu estou pedindo um voto de confiança de todo mundo, para que vocês abracem o Roger Silva, mas eu quero que vocês abracem meus jogadores aqui dentro. Eles vão fazer o melhor. Vocês podem ter certeza que domingo vocês vão ver uma equipe muito vibrante e muito organizada, como são as minhas equipes, né? Eu saí do Atlético, vocês sabem disso, que eu entreguei o cargo, né? E a gente fez um grande jogo aqui com o Atlético Paranaense, daí o Odair disse assim para mim, cara, que equipe organizada. Eu falei, professor, esses caras ouvem tanto eu falar de organização que eles têm que ser organizados. Então a gente vai ter uma equipe organizada, uma equipe que põe o pé na bola, uma equipe viva e uma equipe, se Deus quiser, vitoriosa aqui dentro e fora daqui. Tudo bem, Roger? Tudo bem? Seja bem-vindo à cidade. Obrigado. Fazendo um paralelo com 2 situações, por gentileza, que tipo de jogo você projeta para o final de semana contra a equipe do Figueirense? Uma estreia dentro de casa, com o apoio do torcedor, a expectativa é que tenha um público considerável, como tem sido também dentro de casa aqui no VGD. E dentro de um outro cenário, você já enfrenta o Londrina, tanto como jogador quanto como técnico, 5 vitórias em 5 jogos. Né? E claro que o torcedor tem essa relação também. De como será o Roger do lado de casa. Né? Vou vencer, em Londrina eu venço. Não, eu acho que nós temos uma equipe que está melhorando no competição, o Figueira. Houve muitas trocas lá e houve uma melhora. Eu acho que assim, a Série C, os jogos são todos muito iguais, assim, muito parelho. São equipes que
uma ou outra que é muito defensiva, mas o restante são equipes que querem vencer. Você precisa fazer os pontos logo, senão daqui a pouco você não consegue o objetivo. Eu acho que a gente precisa nos impor dentro de casa. Nós precisamos fazer um bom jogo, nós precisamos voltar a vencer o quanto antes, que isso não seja uma pressão, nem uma cobrança exacerbada, mas que isso precisa estar bem claro como elenco, como grupo, como comissão. Não vai ser de qualquer jeito, não se ganha de qualquer jeito. Ganha com trabalho, com confiança, com uma construção, com um bom jogo. Fica mais fácil de vencer quando você faz um bom jogo. Eu acho que eu projeto que a gente tem que fazer bons jogos, principalmente dentro de casa. Eu vou ser repetitivo com isso. Aqui dentro tem que ser um caldeirão, tem que ser chato vir aqui. Falei com um treinador agora que esteve aqui. Posso falar, o Evaristo é meu amigo do ABC, e ele disse, cara, é um caldeirão, tá difícil jogar lá. Então é isso, nós temos que fazer isso prevalecer e vencer dentro de casa também. E fora, temos que arriscar, cara, o tempo todo. Temos que arriscar, jogar um futebol bonito, mas um futebol que vença. Roger, Rodrigo do Outro Esporte. Roger, repetir um pouco, você já falou até algumas perguntas, mas reforçando umas ideias. Você é o cara que tem passagem como jogador, você já disse, com várias conquistas, mas como treinador, é diferente um time do tamanho do Londrina para você agora, como você vem encarando isso? E você é um cara muito família, sempre foi muito conhecido assim quando jogava também. Como é que foi em casa para decidir, para chegar para Londrina? Como é que foi essa decisão? Deve ter passado também por todo mundo ali. Eu tô feliz de estar aqui, cara, de verdade, assim, eu queria poder falar mais, assim, quanto eu tô feliz, mas acho que dá pra ver que eu tô feliz, eu tô motivado, eu tô alegre de estar aqui. Essa é a grande oportunidade da minha carreira, é uma equipe grande, uma equipe de massa, não é de Série C, não pode estar na Série C, e se Deus quiser a gente vai junto pra B, respeitando todos, muita humildade, pé no chão o tempo todo, né? Mas eu tô muito desafiado, assim, sabe? A fazer algo novo de novo. Algo novo de novo, cara. Eu preciso fazer de novo, a gente precisa juntos fazer uma equipe forte. E é um grande desafio. Eu vi as minhas redes sociais, eu vi a movimentação, eu vi quantas pessoas me mandaram mensagem. Eu enfrentei o Londrina aqui e vi, né? O café estava bonito, né? No nosso primeiro jogo aqui. Então, eu acredito que tudo isso precisa equalizar de um lado positivo e que tudo isso floresça daqui para frente com coisas boas. Muito obrigado. Valeu? Obrigado, gente. Todos.